Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula do curso de Análise Estrutural. Nessa aula iremos falar sobre estática das estruturas. Então, antes de dar início a falar propriamente sobre a estática das estruturas, vamos falar sobre os elementos estruturais. As estruturas são compostas por elementos lineares. O que são os elementos lineares? São elementos onde uma dimensão predomina sobre as demais. Essa é a definição geométrica dos elementos lineares. Temos exemplo ali na figura, o elemento de viga. Então é um elemento de barra, onde a sua dimensão principal, que é a dimensão maior, é o comprimento. Então ela é muito maior do que as outras duas, que seria a espessura e a altura, por exemplo. Então um elemento linear, no nosso caso, esse elemento de barra que seria a nossa viga. Temos elementos bidimensionais, onde duas distâncias, dois comprimentos são parecidos na mesma ordem de grandeza e uma destoa desses. Temos elementos de placas e elementos de cascas. Então temos ali um exemplo, uma laje, por exemplo, é um elemento bidimensional. E temos os elementos tridimensionais, onde as três dimensões são representativas. Ou seja, a sapata, por exemplo. Então temos três dimensões. Então temos elementos lineares, elementos bidimensionais e elementos tridimensionais. Isso aí devemos ficar atento a essa divisão geométrica dos elementos estruturais. O que forma esses elementos estruturais? Um conjunto dos elementos. Então, o conjunto dos elementos forma as estruturas conhecidas como escada, como reservatórios, como muro de arrimos. Então, esse conjunto desses elementos estruturais formam esses sistemas estruturais. Temos uma figura aqui que ela é bastante conhecida aí nos livros, e cai em diversas provas, cai em diversos conteúdos de cursos, de tudo. Ela é amplamente conhecida aí no mundo da engenharia. Então temos ali, cada elemento, identificado nessa imagem. Então temos o pilar, temos a laje nervurada, temos a escada, temos o patamar da escada. Então temos esses elementos que devemos sempre conhecer, todos esses elementos que compõem a estática das estruturas. Então vamos falar sobre os sistemas estruturais. Os sistemas temos os subsistemas horizontais e os subsistemas verticais. Os subsistemas horizontais são o quê? Os elementos dispostos nas horizontais que recebem o carregamento vertical para passar aos outros elementos. Então vou repetir, os elementos subsistemas horizontais, eles recebem o carregamento, eles estão posicionados na forma horizontal, como o próprio nome já diz, e eles recebem esse carregamento vertical com a função de distribuir para os outros elementos. Na imagem aqui, nós temos um exemplo da laje sendo carregada. Então essa laje ela é carregada, pode ser concentrada ou carga distribuída, como está sendo mostrado na imagem. Essa laje ela transmite esse carregamento para as vigas. Então a laje passa para a viga, que é um outro elemento disposto na horizontal. Então a laje passa para a viga, essa viga passa para o pilar. E o pilar é um subsistema vertical. Ele passa essa carga verticalmente para a sapata da fundação. Então a sapata ela é responsável por transmitir o solo. Então o sistema, como é que a nossa estrutura trabalha? As estruturas convencionais trabalham. A laje recebe esse carregamento, transmite para as vigas, a viga transmite para o pilar transmite para a fundação e a fundação dissipa esse carregamento no solo. Então o solo é o receptor final deste carregamento. Então esses são os sistemas estruturais. Temos os sistemas também que não está contido nesse slide, mas são sistemas de pórticos, que eles travam em relação ao vento. Então essas lajes elas possuem inércia também para receber esse carregamento do vento. Da mesma forma, ela transmite esse carregamento para as vigas, que transmitem para os pilares, que transmitem para as fundações. Então a nossa estrutura sempre trabalha dessa forma. Em que forma? A forma de transferências de carregamento entre os elementos estruturais. Vamos falar um pouco sobre as ações a serem consideradas no projeto. Um pouco mais agora sobre a estática propriamente dita. Então temos as ações permanentes. O que são ações permanentes? O próprio nome já diz, são ações que ficam permanentemente nas estruturas. Ou seja, vamos voltar aqui, ou seja, aquela ação que vai estar sempre presente na estrutura. Um exemplo, o peso próprio da estrutura. Ele vai estar sempre presente ao longo da vida útil dessa estrutura. Outras coisas como vamos supor, uma estrutura fixa, uma estátua que fica em cima de uma estrutura, qualquer coisa que vai ficar permanentemente na estrutura é considerada ações permanentes na estrutura. Então temos as ações diretas, que são essas que eu citei, e as indiretas. Quais são ações permanentes indiretas? São aquelas ações como fluência,
como deformações que são impostas na estrutura. Então ela não é inicialmente da estrutura, só que ela é imposta após ela ser construída. Então é uma ação também que deve ser considerada. Já disse fluência e também a própria deformação que é imposta na estrutura. Outro exemplo também, lembrando agora que outro exemplo é a protensão, também é uma ação permanente indireta na estrutura. A quantificação das ações permanentes diretas. Como é feito? Como eu considero no meu projeto ações permanentes diretas, essa quantificação? Então, como eu considero? A norma NBR 6120, ela inclusive está sendo revista agora, ela é de 1980, ela está em uma atualização para lançar neste ano ou no próximo ano. Então, ela traz uma tabela com o peso próprio aparente desses elementos. Então, tem lá uma estrutura fixa, ela traz diversos pesos próprios que você calcula. Ela traz o peso próprio, vamos supor, do concreto. Então, você tem como calcular essa ação permanente. Outra coisa é o peso próprio dos elementos também, que é calculado, sempre se calcula, deve se levar em consideração sempre o peso próprio dos elementos. Então, a norma ela traz uma tabela com diversos elementos, o peso próprio dos elementos estruturais, que através do volume dele você consegue determinar o seu carregamento. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Então vamos falar sobre ações variáveis. O que são as ações variáveis? Falamos sobre as permanentes, aquelas que são permanentemente fixas na estrutura, e vamos falar agora sobre as ações variáveis. As ações variáveis, elas são aquelas ações que nem sempre estão presentes na estrutura, mas que ocorrem com grande frequência. As ações variáveis normais, por exemplo, são o quê? Pessoas transitando nas estruturas, alguns móveis que porventura ficam ali, depois você muda de posição. Então são esses tipos de estruturas. As especiais são aquelas estruturas variáveis que nem sempre estarão, ou seja, elas nem sempre não, elas quase nunca fazem parte das estruturas, mas devem ser consideradas. Como exemplo, temos as estruturas móveis, né? Onde temos evento, um show, vai ter um show em determinado local. Então, naquele dia, vai ter uma quantidade enorme de pessoas naquela estrutura. E durante o resto da vida útil da estrutura, não vai ter mais shows. Então, não precisa se calcular essa estrutura para esse carregamento durante a vida útil inteira da estrutura. E só por aquele período, ver se ela vai suportar este carregamento ao longo desse período. Então, temos as ações variáveis normais, são aquelas quase sempre presentes, e as especiais, que quase nunca estão presentes na estrutura. Como eu quantifico essas ações? Elas são quantificadas também através da 6120. Essa norma NBR 6120, ela traz uma tabela relacionada a todo tipo de estrutura. Por exemplo, uma estrutura comercial, uma estrutura residencial, um escritório, uma biblioteca. Então ela traz para diversos elementos estruturais um carregamento permanente, né, um carregamento variável para você considerar, em kN por metro quadrado, por exemplo. Então ela traz uma carga linear já para você considerar nesse projeto. As ações variáveis, as especiais, como ela deve ser calculada? Como é uma coisa que não vai acontecer quase nunca na estrutura, ela deve ser calculada de forma assim, sempre que eu tiver algum evento, alguma coisa, essa pessoa que vai realizar esse evento deve me passar as especificações para que verificações sejam feitas na estrutura. Então ela depende do tipo de evento que vai ocorrer em determinado momento. Então ela não segue uma regra de dimensionamento, a quantificação dessas ações. Ela depende, cada caso é um caso. Então temos as ações excepcionais. Também são aquelas ações que quase nunca acontecem. Essas ações, como exemplo, abalos sísmicos, alguma interferência, alguma obra que recusou algum elemento estrutural, algum evento da natureza, alguma ação excepcional que não estava prevista em projeto, são as chamadas ações excepcionais. Como é que eu quantifico essas ações? Também é por base em pesquisas, em algumas experiências práticas. Então, isso aí não tem uma regra, não tem uma norma que determine essas ações. Então, essas ações são calculadas com base no empirismo, né? Como se pode afirmar. Vamos falar um pouco sobre as vinculações das estruturas. As estruturas, basicamente, elas possuem 6 componentes, né? São 3 translações e 3 rotações. Então, essas 6 vinculações são no estado tridimensional.
No estado bidimensional, elas são reduzidas às 3 vinculações, que é 2 translações e uma rotação para cada eixo. Vamos explicar um pouco melhor. A articulação móvel, que é a nossa primeira imagem, ela restringe apenas uma translação no sentido no qual ela está aplicada. Igual naquele caso ali, ela restringe na direção na horizontal vertical. Então ela restringe na direção vertical a minha estrutura de se deformar. Tem uma articulação fixa, que ela possui 2 vínculos, então ela impede 2 translações da minha estrutura. Ela permite apenas a rotação da minha estrutura. E temos o engaste, que ele impede as 2 translações e a rotação da estrutura. Então, a classificação das estruturas frente a essas vinculações. Temos as estruturas hipostáticas. O que são estruturas hipostáticas? São estruturas nos quais o número de equações de equilíbrio é maior do que o número de incógnitas. Ou seja, nessa estrutura, no exemplo, temos 2 incógnitas, 2 apoios móveis. Esses apoios restringem apenas a uma translação no sentido do eixo. Então, eles possuem 2 incógnitas e 3 equações. Ela é uma estrutura hipostática. Por que hipostática? Também conhecida como mecanismo ou estruturas móveis. No sentido horizontal, essa estrutura fica livre para se deformar. Então, uma força horizontalmente, essa estrutura caminha. Então, é uma estrutura móvel, hipostática, não tão presente na engenharia civil, por exemplo. Então, essa estrutura ela é livre na direção, nesse caso, nesse exemplo, ela está livre para andar, né, na direção horizontal. Temos as estruturas isostáticas. O que são as estruturas isostáticas? São as estruturas onde o número de incógnitas são iguais aos números de equações de equilíbrio. Então, temos 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio. Neste caso, temos um apoio fixo, onde restringe-se 2 graus de liberdade, ou seja, restringe-se a translação ao longo do eixo vertical e a translação ao longo do eixo horizontal. E temos um apoio móvel, como já vimos anteriormente, ele restringe apenas um. Nesse caso, a minha estrutura ela resiste ao carregamento vertical e o carregamento horizontal também. Então, o RV resiste ao carregamento horizontal e o RH resiste ao carregamento horizontal. O RV ao vertical e o RH ao horizontal. E temos as estruturas hiperestáticas. O que são essas estruturas hiperestáticas? São estruturas no qual o número de incógnitas é sempre superior ao número de equações de equilíbrio. Neste caso, temos 5 incógnitas porque temos um engaste. O engaste fixo ele restringe 2 translações e uma rotação. Então, temos um apoio RV, um apoio RH e um momento. E um apoio fixo. Então, temos 5 incógnitas e 3 equações de equilíbrio. Essa diferença é o que chamamos de grau de hiperasticidade. Ou seja, o grau de hiperasticidade de uma estrutura é o número de incógnitas pelo número subtraído do número de equações de equilíbrio. Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 engastes, seriam 3 mais 3, 6 incógnitas e 3 equações de equilíbrio. Então, 6 menos 3, a minha estrutura é de grau 3 de hiperasticidade. Então, devemos ficar sempre atentos às vinculações dessas estruturas. Para o método de cálculo é diferente, né? Dependendo de uma estrutura hiperestática para uma estrutura isostática, ele varia. Então, devemos saber classificar as estruturas frente a essas vinculações para podermos calcular de maneira correta os seus esforços. Então, pessoal, encerramos essa nossa segunda aula sobre estática das estruturas. Iremos dar procedimento aos outros conteúdos nas próximas aulas.